Amigos, o país atravessa um momento delicadíssimo, com grave crise moral, e isso todos nós sabemos e às vezes nos perguntamos o que cada um de nós pode fazer. Nós atribuímos sempre a culpa aos outros, porque como nos já alertava Jesus, é muito mais fácil nós enxergarmos um cisco no olho do vizinho do que um tijolo no nosso. É claro que os escândalos noticiados envolvem valores astronômicos e as demonstrações de desonestidade explícita causam náuseas. Mas será que além da indiferença e às vezes da ignorância, na hora da escolha mal feita dos nossos representantes, será que nós temos moral pessoal para reclamar tanto? Esses dias o ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que a corrupção começa em casa quando, algumas vezes, a mãe permite que o filho preguiçoso continue dormindo e falte a prova, e depois ela vai em busca de um atestado médico. Aqui em Curitiba, cerca de 4.000 pessoas não pagam a passagem do transporte coletivo por dia, sem direito para tal. São chamados fura-catracas, causando um prejuízo enorme ao sistema, ao usuário e a toda a população. Isso, trocando em miúdos, são 6 ônibus biarticulados novos por ano. As autoridades que podiam agir com um pouco mais de determinação, elas até tentam resolver o problema. Mas, no nosso entender, isso nem deveria estar acontecendo, porque é uma questão de consciência de quem burla a lei. A maioria é de estudantes, mas está crescendo o número das chamadas pessoas, dos passageiros comuns, inclusive próximos a shoppings e em estações em áreas nobres da cidade. E isso é mais preocupante ainda. Então, como cobrar de políticos, de funcionários públicos, de empresários, se nós não fazemos a nossa parte e damos um péssimo exemplo pessoal? Só porque envolvem valores pequenos, ou algumas atitudes que já se tornaram, são classificadas como banais, como furar fila, cortar caminho pelo acostamento, ficar com um troco indevido, forjar um recibo para o imposto de renda. Educação começa em casa, mas continua com os adultos. Sempre podemos, nunca é tarde para nos autoeducarmos também. E, por favor, não me venham colocar na conta da crise econômica esse tipo de situação, me refiro ao dos furas-catracas, porque isso não cola mais. É sem vergonhice mesmo. Pais, olho nos filhos. Veja o que eles estão fazendo. E olhos em vocês mesmos. Seja naquelas atitudes às claras, na maior cara de pau, ou seja nas atitudes escondidinho, achando que ninguém está vendo. Saiba que além da sua consciência, Deus é onisciente, tudo vê e tudo sabe. E Ele ninguém engana. Está começando o Diálogo Espírita. Prezados amigos, hoje no quadro Entrevistas, nós temos o tema As Fases da Vida. E a nossa convidada do dia é Silvana Calabrese do Carmo. Ela que é nascida em Curitiba, é formada em desenho industrial e ela é presidente do Instituto ProBem, que é em prol dos portadores de esclerose múltipla. É um trabalho muito bonito que ela realiza. Ela é coordenadora de evangelização, é coordenadora de curso e é palestrante e está vinculada à Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, Jean. E a gente começa com a questão: quando começa a nossa atual encarnação? Ao contrário do que muita gente pensa, não começa na hora do parto. Nossa encarnação começa logo depois do nosso último desencarne, quando nós despertamos no mundo espiritual e após aquele momento de perturbação normal,
nós vamos nos dando conta do que nós fizemos ou deixamos de fazer na última encarnação. E a partir daí nós começamos a buscar métodos para voltar. Nós percebemos que nós precisamos voltar à carne, porque é na carne que nós vamos progredir. É na carne que a gente evolui mais. Com certeza. Então nós vamos fazer cursos, nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, nós vamos atrás de informações do que nós precisamos para progredir na carne. Esse tempo todo nós estamos sendo amparados por espíritos benfeitores que nos ajudam, nos conhecem já há muito tempo e vão nos direcionando para o que nós precisamos fazer para, quando voltarmos à carne, estarmos preparados para resgatar o que nós não fizemos ou para provar que nós já sabemos fazer. E o que seria o planejamento reencarnatório? Então, esses espíritos, como eles nos conhecem há muito tempo, eles já estão planejando essa nossa volta. É o chamado planejamento reencarnatório. Eles vão procurar entre os espíritos que já nos conhecem, com quem nós já convivemos antigamente, em outras encarnações, aqueles que estão agora prontos para ser pais. E vão convidar esses espíritos a nos receber como filhos. Esses espíritos são levados ao plano espiritual em sonho, durante o sono deles, e lá eles são perguntados se eles aceitam nos receber. E se nós tivermos merecimento, nós vamos conhecer esses espíritos e já vamos planejar de que maneira nós podemos nos ajudar na próxima reencarnação. E algumas outras questões também, como doenças que a gente pode vir com a desenvolver. Com certeza, o corpo todo já vai sendo planejado, né? Eles têm lá muitos laboratórios no plano espiritual em que eles vão planejando tudo o que nós precisamos passar na próxima encarnação, em matéria de doença, em matéria de deficiências ou dificuldades que nós precisamos ter no corpo. Ele já está tudo planejadinho para quando a gente reencarnar, isso já ser colocado no corpo que nós vamos habitar. Tem uma obra que é muito esclarecedora sobre isso, que é o Missionários da Luz. Com certeza. Inclusive tem um capítulo chamado Preparação de Existências, que é de leitura recomendadíssima sobre esse assunto de planejamento reencarnatório. Isso. Mostra direitinho o passo a passo do plano espiritual para a nossa volta, né? E aí, planejou, vem o início na carne. Vem o início na carne. Aquele momento em que o espermatozoide encontra o óvulo, em que todo mundo acha ali ainda não tem vida. Tem. A gente acabou de ver que existe todo um planejamento anterior, então já tem um espírito preparado exclusivamente para aquele corpo. O corpo ele vai ser planejado, ele vai ser criado para aquele espírito. O espírito nesse momento ele entra numa espécie de dormência e o perispírito vai se juntando molécula a molécula a esse novo corpo e passando para esse novo corpo tudo que nós vamos precisar na próxima encarnação. Então, na gestação, o espírito já está ali no feto. Ele está próximo ao feto. O perispírito está no feto. Quando acontecer o parto, aí o espírito está no feto. Interessante. E aí nasceu a criança. Aí nasceu a criança. Para os nossos pais, a coisa mais linda do mundo, né? Para os outros, carinha de joelho, aquela coisa bonitinha, né? Não, mas todo mundo gosta de bebê. Todo mundo gosta de bebê. Bebê é uma coisa muito bonita e é uma fase muito importante para o espírito, porque ele vai começar a despertar daquele sono profundo que ele estava. Então a infância, e logo que ele nasce, é muito importante para o espírito, porque ele precisa entender que ele está sendo amado já e que ele vai ser muito bem recebido. Os pais têm que ter essa noção de que durante a gestação eles precisam passar muito amor para aquele feto, para que nasça um ser equilibrado. E durante a infância toda, enquanto o espírito for despertando, isso leva uns 7, 8 anos. É o momento exato para que esse espírito seja bem direcionado. Os limites, os valores, os pais precisam passar isso para essa criança. Às vezes as pessoas acham muito normal uma criança agressiva, uma criança super dependente. São as más tendências. São as más tendências do espírito. O que o pai e a mãe mãe têm que fazer nesse momento que eles percebem que existe uma má tendência? Limites. Limites. Educação. A dupla dinâmica, educação
e limites. Tem que dar limites para a criança. A criança precisa saber até onde ela pode ir com segurança. E várias vezes ela vai testar os pais. Várias vezes os pais vão ter que dizer não. E é difícil para pai e mãe dizer não para um bebê. Um bebê, uma criança de até 7, 8 anos. Mas é necessário, porque eles precisam saber que o pai e a mãe não estão voltando atrás. Eles podem ir até ali em segurança. Meu pai disse não. Se na segunda vez meu pai disse sim, porque ele não aguenta mais de tantas vezes que eu estou insistindo, ele perdeu a confiança do filho. Isso é muito complicado. Então, pai e mãe têm que estar muito cientes disso nesse momento. A infância é maravilhosa, é uma fase deliciosa, mas pai e mãe têm que se policiar, principalmente, porque eles são exemplos e eles são os nossos maiores telespectadores. Tudo que nós fazemos, eles estão vendo e eles vão repetir. Interessante. E o que você falou de dar limites é exatamente isso. Exatamente isso. Ser testado o tempo inteiro. E não voltar atrás. Exato. Só que aí chega a adolescência. Aí vem Por que essa fase é tão complicada? Pois é. Todo mundo fala da adolescência, todo mundo já foi adolescente. Chama mas de não aborrecência? Aborrecência, né? Não é. Nós vimos que o espírito está despertando até 7, 8 anos. Na adolescência ele despertou. Despertou num novo corpo. Ele tem as tendências no subconsciente, mas ele também tem os limites, os valores que os pais colocaram para eles. Então eles estão o tempo todo numa luta com eles mesmos. Eles querem fazer, mas eles sabem que não pode fazer e eles estão brigando com eles mesmos. E as pessoas acham isso, eles são revoltados. Eles Rebeldes. Rebeldes, revoltados. Eles estão em luta com eles mesmos. É um momento difícil para o espírito, porque ele vai ter que decidir o que ele vai fazer da vida dele. É uma idade de muito conflito. Muito conflito. E o que os pais podem fazer nesse momento? Os pais têm que estar atentos e mostrar para eles que eles podem contar, que os filhos podem contar com eles. Podem confiar. Confiar o tempo todo. Eles têm que ser amigos dos filhos sem perder aquela posição de autoridade. Pai e mãe são autoridades e os filhos têm que entender isso, que eles não vão fazer como eles quiserem, mas que eles podem sempre contar com os pais. Passou a adolescência, aí nós temos a juventude. A juventude, o momento em que o espírito já está um pouco mais calmo, já se conhece um pouco mais, mas ainda está decidindo o que vai fazer da vida dele. Então ele ainda está buscando caminhos, precisa contar com os pais para isso. É a idade de fazer muitas escolhas. Muitas escolhas. Aqui no Brasil, ainda um pouco na adolescência, a gente já começa a fazer escolhas, tem que escolher que profissão vai abraçar, muito cedo ainda, né? Mas na juventude, aquele espírito está naquele momento. Eu vou aproveitar minha vida porque depois eu vou ser adulto, daí eu não vou poder fazer nada. E muitos pais pensam dessa forma, infelizmente. Aí os meninos ficam soltos. Aí o que a gente vê? Problema de droga, problema de... Hoje em dia se fala muito em suicídio, está sendo muito colocado isso, porque essas pessoas não receberam limites e não sabem lidar com as dificuldades da vida. Passou a juventude. Maturidade. Né? Aí vem a maturidade. O que você tem para falar para a gente? Então, é uma fase muito importante da nossa vida, em que nós já definimos nosso caminho, em que... Estamos mais estruturados. Devemos. Né? Deveríamos, pelo menos a grande maioria, né? Deveria estar mais estruturados agora, montando a nossa vida, a nosso ninho, né? A gente sai do ninho de casa do pai e da mãe e vai montar o nosso ninho, montar a nossa família, se for o caso, e colocar em ação tudo que nós aprendemos. Todos aqueles valores que nós aprendemos com os nossos pais, nós vamos colocar em prática agora que nós temos maturidade para isso. É uma fase até que a pessoa se aproxima mais dos pais novamente. Volta, né? Volta, porque a gente começa a dar valor ao que realmente tem valor. Os pais, a família. Às vezes na adolescência, na juventude, se afastou um pouquinho, na maturidade volta. Volta. E fala assim, pai, mãe, agora eu te entendo. Isso, exatamente. Quando a gente ainda é jovem e adolescente, a gente não entende certas coisas, né, que nossos pais faziam com a gente se revoltava, eu nunca vou fazer isso, porque isso que vocês estão fazendo é um absurdo. Quando a gente é maduro e tem filhos, a gente faz igualzinho, é impressionante. Eu falo de carteirinha, a gente faz igualzinho nossos pais fizeram. Por quê? Porque a gente percebe que eles fizeram da maneira certa.
né? Interessante. E aí, depois da maturidade, vem a velhice. terceira idade, a melhor idade. A melhor idade, a velhice, como queiram chamar. É uma fase que deveria ser a fase mais bonita da vida, porque nós já fizemos tudo o que tinha que fazer, mas as pessoas têm um problema muito difícil em aceitar o envelhecimento. Nós espíritas sabemos que nós temos um prazo de validade. O nosso fluido vital, ele é destinado a um tanto de vida. Então nós estamos com o nosso prazo de validade vencendo. E como cada produto que está com prazo de validade vencendo, ele está deteriorando. E é um prazo de validade da carne só. É a nossa carne. É só da carne. É a nossa carne, é o nosso corpo, né? Vai ter dor na velhice? Vai ter dor. Vai ter mais doenças que o normal? Talvez sim, dependendo muito do que você fez antes, como foi a tua vida, se você se preparou ou não para isso. Mas a velhice é uma fase muito bonita, porque ali você vê aplicado tudo que você já fez, você pode ajudar as pessoas que estão ao teu redor, você pode ter, se você teve uma vida boa com a tua família, você vai ter o carinho da tua família e você vai estar como um barco que chega no porto. Uma viagem longa, mas você chega feliz. E todas as fases, elas têm os seus benefícios para a gente, né? A gente deve aproveitar cada benefício, cada aprendizado de cada fase. E isso tudo que você comentou hoje é muito bonito, porque são oportunidades, é a nossa vida, né? São oportunidades que nós recebemos em cada fase da nossa vida para crescer, para descobrir coisas novas e para evoluir, que é para isso que nós estamos aqui na Terra. Silvana, eu agradeço muito a tua presença aqui e gostaria que você deixasse uma mensagem final agora sobre tudo isso que a gente conversou, as fases da vida. As fases da vida. Aproveitem a vida o máximo que vocês puderem. É uma fase muito bonita. Essa é a nossa melhor reencarnação. Nunca estivemos tão bem como estamos agora, porque nós estamos mais esclarecidos. Então vamos fazer o nosso melhor para sermos felizes e fazer quem estiver ao nosso lado mais felizes. Obrigado, Silvana. Obrigada, Jean. Muita paz a todos e continuem conosco. Até uma próxima. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá, amigos. Será que Jesus, quando apareceu no 3º dia após o seu sacrifício, aparentemente em corpo físico aos seus discípulos, inicialmente a Maria, ele estava realmente ressuscitado? Ou ele estava aparecendo, como nós espíritas dizemos, em corpo fluídico, numa espécie de materialização? A questão é palpitante. Jesus disse
aos seus discípulos nesses reaparecimentos que ele fez nos 40 dias em que ele se comunicou com mais frequência, né, após ter sido crucificado, que era preciso que as Escrituras se cumprissem e que as Escrituras diziam que o Messias seria martirizado e que ressurgiria dos mortos no terceiro dia. E realmente ele reapareceu. Quando Maria se dirigiu ao sepulcro e buscou o corpo de Jesus para ungí-lo com os olhos, viu que o túmulo estava vazio e que 2 espíritos guardavam o lugar e lhe disseram que ele não estava ali, pois havia ressuscitado. Esses são os termos do Novo Testamento. Entretanto, em seguida, ela viu uma aparição que ela não reconheceu de imediato, pensou que se tratasse do jardineiro. Ele perguntou: o que fizeram do corpo? Onde está meu Senhor? Mas quando ele se dirigiu a ela, embora para ela ele estivesse com uma aparência diferente, ele disse: Maria. Ela o reconheceu e soube que se tratava do Mestre Jesus. E ele lhe disse que fossem noticiar aos discípulos que ele havia retornado. Entretanto, se Jesus tivesse retornado em corpo físico, embora até hoje não saibamos o que realmente aconteceu com o corpo dele que desapareceu, será que ele teria aparecido de uma forma diferente para Maria? Não teria sido reconhecido de imediato? E nas aparições subsequentes, quando ele entra numa sala fechada e é visto pelos discípulos, sem saber como ele entrou ali, que o estranharam, que ficaram com medo. E ele lhes disse: não tenho medo, sou eu voltei. Será que ele estava realmente em corpo carnal? Allan Kardec, ao fazer um estudo dessas aparições, e na sequência, em todos os atos dos discípulos, no Evangelho, aparece o termo, é usado o termo aparição de Jesus, não é? Allan Kardec, ao fazer um estudo dessas aparições, nos esclarece que o fato de ele entrar e sair, desaparecer instantaneamente de ambientes fechados, dele ser visto, de início nem ser reconhecido, só depois se mostrar, indicam que ele estava efetivamente num processo que nós espíritas chamamos de materialização, em que o nosso corpo do espírito, o nosso perispírito, se reveste temporariamente de energias materiais emprestadas, se corporifica e é visto pelos circunstantes depois como se fosse uma pessoa encarnada, em alguns casos, tangível, visível, pode ser tocado, pode ser sentido. Jesus, em todas essas aparições, ele não estava da mesma forma em que se apresentava antes do desencarne, antes da crucificação. Em alguns casos, como quando aparece aos 2 discípulos que iam para Emaús, ou quando aparece a Pedro e aos demais na barca, ele nem é reconhecido de início, só depois se dá a conhecer, demonstrando que alguma coisa na sua natureza havia mudado. Mesmo quando ele ascende, não é? Naquele momento em que abençoa os seus discípulos, possivelmente no Monte das Oliveiras, perto da vila de Betânia, e se despede deles, ele sobe, eleva-se e como que some atrás de uma nuvem, que é exatamente o que acontece quando as materializações se dissipam. O fato de que ele estava materializado, que era uma aparição espiritual perfeitamente explicável por leis naturais, estudadas por tantos cientistas quando da época do surgimento da doutrina espírita, da sua codificação, não diminui a importância dessas aparições. Aliás, nem mesmo a sua ascensão cessou com esses movimentos do Cristo, porque ele foi visto por Paulo de Tarso a caminho de Damasco. Buscou a Pedro, aparecendo a ele quando ele fugia de Roma, atemorizado, e lhe perguntou: aonde vai, Senhor? E ele disse que retornava para enfrentar aquilo de que Pedro estava fugindo. As aparições de Jesus, mesmo materializado, mesmo não ressuscitado em seu corpo físico, como acreditamos nós espíritas, em nada diminuem a sua grandeza, porque mostram que mesmo através dessas leis naturais, que permitem que os espíritos se comuniquem,
O amor do Cristo permaneceu com aqueles que o seguiam e permanece conosco, na sua presença vigilante, que nos dá força, sustentação e orientação ao longo de toda a nossa vida. Muita paz, permaneçam conosco. Prezados amigos, amanhã, domingo, será o dia do professor e na quarta-feira, o dia do médico. Eu gostaria de cumprimentar os nossos telespectadores dessas duas classes profissionais. Considero-as, acima de tudo, no mais elevado sentido da palavra, um sacerdócio. Claro que todas as profissões são respeitáveis e também é verdade que existem maus médicos e maus professores, como em todas as demais atividades. Mas não há como não se render à beleza especial por aquilo que eles fazem em benefício da saúde do corpo e da mente uns e do intelecto outros. E não são poucos os exemplos de dedicação e sacrifício que vão muito além daquilo que é o estritamente esperado, o estritamente profissional de cada um deles. Porque muitos, talvez a maioria, fazem muito mais do que deles se espera, temperando e colorindo a atenção para com seus semelhantes com valores de amizade, de carinho e vontade de ajudar os outros seres humanos a serem mais felizes. Portanto, aos professores e médicos que estão nos assistindo, e as que não estão nos assistindo também, por que não? Os nossos cumprimentos, pelo fato de lutarem para diminuir a dor do corpo e espantar a escuridão da ignorância. Um grande abraço do programa Diálogo Espírita. Antes de nós encerrarmos o programa de hoje, eu gostaria de convidá-los a assistir da próxima semana, quando nós vamos discutir aqui no Tema Livre o adultério. Será que virou algo corriqueiro e ninguém mais liga para isso? Ou ainda deve ser visto como lesivo à moral? Não percam nosso programa da próxima semana. Muita paz a todos. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, como Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Costa. Episódios marcantes da vida missionária do médium mineiro, fatos inéditos e notícias de suas vidas passadas. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba, adepr@adepr.org.br.